Eric estava profundamente apaixonado por Carla e finalmente decidiu convidá-la para sair. Ele queria que fosse algo romântico. Portanto, em vez de enviar uma mensagem de texto, decidiu escrever o convite com giz na calçada, bem em frente à janela dela. O convite dizia: Carla, estarei esperando por você no restaurante Star amanhã às 19 horas em ponto. A Carla também estava apaixonada pelo Eric e teria ido até lá com prazer. Mesmo assim, ela nunca apareceu. Por quê? O problema é que começou a chover e o convite foi levado pela água. A Carla simplesmente não viu a mensagem. Espero que eles resolvam as coisas. Tem 70 andares em um prédio residencial. Quanto mais alto o andar, mais pessoas moram nele. Para qual andar o elevador vai com mais frequência? Para o primeiro andar. Os residentes de todos os andares descem para o primeiro andar. Um luxuoso centro de spa recebeu uma ligação anônima. Alguém ligou para denunciar uma senhora que planejava roubar joias caras dos clientes do centro de spa. A equipe foi procurar pela senhora para acompanhá-la até a saída. Você consegue encontrá-la? Veja, tem uma senhora fazendo os pés. Ela não parece suspeita, mas é a única que não está usando uma pulseira especial. Segurança! Certo dia, a Kelly estava vasculhando o sótão de sua tia quando acidentalmente encontrou 5 correntes curtas, cada uma com 4 elos de prata. Ela pensou que seria ótimo se juntasse todas elas em uma grande corrente de 20 elos. Quando voltou para a cidade, levou aquelas pequenas correntes a um joalheiro. Ele lhe disse que custaria $5 por cada elo de prata, que ele teria de quebrar e selar novamente. Quanto custará a corrente? A Kelly poderia fazer isso por $25 se dissesse ao joalheiro para quebrar um elo de cada corrente. Mas como ela era muito esperta, pediu ao joalheiro que quebrasse todos os 4 elos de uma corrente e os usasse para prender as outras correntes, o que lhe custou $20. Um sábio rei decidiu encontrar alguém que pudesse substituí-lo. Ele queria fazer um desafio e aquele que acertasse se tornaria o novo rei. Qualquer pessoa que quisesse assumir o trono precisava colocar um pepino inteiro em uma garrafa de vidro, sem cortar o pepino ou danificar a garrafa. Os participantes tinham uma semana para fazer isso. O desafio parecia impossível, então apenas 5 pessoas decidiram participar, e houve somente um vencedor. Como ele colocou o pepino na garrafa? Ele colocou um brotinho de pepino ainda no caule dentro da garrafa. Os pepinos crescem muito rápido, portanto, ele teve tempo suficiente para vencer a competição. E agora ele é o rei. Joana e Josué estavam em sua lua de mel na Itália. No primeiro dia, eles fizeram um passeio pela cidade de Veneza e deixaram todas as suas coisas no quarto do hotel. Quando voltaram, alguém estava do lado de fora da porta tentando entrar. O casal ligou imediatamente para a recepção, mas o homem alegou que a Joana e o Josué lhe deviam algum dinheiro pelos passeios que haviam feito nos últimos 4 dias. A recepcionista percebeu imediatamente que o homem estava mentindo. Como ela descobriu isso? Era o primeiro dia do casal no hotel. Tem um barril de água no quintal. Você olha para dentro e diz que ele está mais da metade cheio, mas seu amigo argumenta que está menos da metade cheio. Como vocês podem descobrir quem está certo sem usar nenhuma ferramenta de medição ou remover a água do barril? Inclinem o barril de modo que a água toque sua borda. Se der para ver o fundo, o barril está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, ele está mais da metade cheio. 2 casais estão prestes a se casar. O salão está cheio de convidados. As noivas estão deslumbrantes em seus longos vestidos brancos e os noivos parecem estar completamente felizes. De repente, um dos convidados percebe que tem algo errado com um dos casais.
Você consegue adivinhar o que é? Olhe para este casal. Eles não têm nenhum reflexo. Eles devem ser vampiros. Em uma galáxia, há o planeta Rosa. Há muitas pessoas, mas poucos animais. Apenas galinhas e galos vivem lá. Eles podem ser de 3 cores diferentes: rosa, vermelho e amarelo. André foi a esse planeta para ver seus amigos no fim de semana e, enquanto caminhava pela rua, viu 3 casais de aves apaixonados. Nenhuma ave pode estar com um parceiro da mesma cor. Você consegue adivinhar a cor do parceiro da galinha vermelha? É o galo amarelo. A galinha vermelha não pode sair com o galo vermelho. E o galo rosa, como você pode ver, está loucamente apaixonado pela galinha amarela. A tia de Emily comprou um frasco de perfume para o aniversário da sua sobrinha. Infelizmente, ela não pôde ficar com ele, porque Helga, sua irmã, é terrivelmente alérgica a perfumes. A Emily o levou de volta para sua tia, que o comprou por $65. A velha senhora o vendeu para alguém por $80. Então, de repente, ela se lembrou que tinha mais uma sobrinha e o comprou de volta por $70. Sally, a sobrinha esquecida, também era alérgica e, por isso, a tia teve de vendê-lo novamente por $60. Ela teve algum lucro? Sim, ela ganhou $5 e pegou um frappuccino com esse valor. Você está preso em uma sala que está lentamente se enchendo de água, que sai de uma torneira na parede. Não há janelas no cômodo e a porta está fechada. Você tem um esfregão e um balde grande. Então, como é que você vai sair dessa? Essa é simples. Você só precisa fechar a torneira. Sally trabalha como barista. Foi ela quem serviu o frappuccino para a tia da Emily. Hoje de manhã, ela deixou cair uma xícara cheia de café. Por sorte, sua camisa branca não ficou manchada, mas ela demorou um pouco para limpar a bagunça. Como assim? Havia grãos de café na xícara. Eles foram parar embaixo do balcão. Depois que um banco foi roubado, a polícia encontrou o dinheiro no parque entre cactos. Os policiais prenderam todos os suspeitos e quase imediatamente descobriram quem era o ladrão. Você consegue fazer o mesmo em 10 segundos? Este homem à esquerda tem arranhões deixados por cactos em todo o corpo. Dennis estava em casa assistindo à TV. De repente, o vaso caríssimo da esposa dele caiu e quebrou no quarto do casal. Ele correu para o quarto a tempo de ver um estranho pular pela janela e fugir. O Dennis tentou persegui-lo, mas seus óculos ficaram embaçados por causa do frio. Por isso, ele não conseguiu identificar quem era. Quando a polícia chegou, ouviu sua história e imediatamente percebeu que ele estava mentindo. O Dennis inventou essa história para não contar à esposa que havia quebrado o vaso. Como eles descobriram isso? Qualquer pessoa que use óculos sabe que eles não embaçam quando se passa de um ambiente quente para um ambiente frio ao ar livre. É o contrário. Um concurso de beleza está acontecendo na cidade. Melanie vence e recebe sua coroa de Rainha da Beleza. Após o concurso, uma faxineira encontra Melanie inconsciente nos bastidores. O detetive chega à cena do crime em 20 minutos. Ele faz apenas uma pergunta aos suspeitos. O que vocês estavam fazendo nos últimos 20 minutos? Holly, rival, diz: eu estava tirando selfies com meu namorado. Steve, o fotógrafo, diz: eu estava tirando fotos dos participantes. O Sr. Bold, o juiz, diz: eu estava conversando com a minha esposa. E a faxineira Stella diz: encontrei Melanie e liguei para a emergência imediatamente. E depois fiquei com ela até a chegada dos médicos.
Quem está mentindo? Steve. Melanie está em suas fotos. Portanto, ele não pode tê-las tirado nos últimos 20 minutos. Bella aparece em um famoso programa de TV para ganhar dinheiro. Sua última tarefa é colocar a mão em um de 3 tanques. Há barras de ouro em cada um deles. Ela tem permissão para pegá-las se puder. Um tanque está cheio de água fervente e o segundo de ácido que queimará qualquer coisa. E o terceiro tanque está cheio de escorpiões venenosos. Em qual tanque a Bella deve colocar a mão? A Bella deve esperar até que a água fervida esfrie e usar o primeiro tanque. James está caminhando na floresta. De repente, ele avista um duende. James agarra a criatura e lhe pergunta: "Onde está seu ouro? Responda-me agora!" O duende diz: "Está embaixo desta árvore. Apenas me deixe ir." James responde: "Eu não tenho mapa. Tenho de ir para casa. Mas como posso encontrar esse lugar depois?" James tem uma ideia. Ele amarra uma fita vermelha sobre a árvore para reconhecê-la entre as outras. E então James faz o duende jurar que nunca vai tirar a fita. Mas o duende encontra uma maneira de esconder seu ouro de James sem quebrar o juramento. O que ele fez? Ele amarrou uma fita vermelha em cada árvore dessa floresta. Holly e Sally preparam uma nova pegadinha. Elas vão para a escola às 5 da manhã e entram sorrateiramente na sala de aula. De repente, elas veem um morcego se transformando em sua professora de biologia. Elas passam o dia inteiro olhando para a professora. Há alguma prova de que ela é uma vampira? Dê uma olhada no casaco dela. Ela está escondendo um objeto muito peculiar em seu bolso. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse grupo. Uma das senhoras foi sequestrada. Você consegue adivinhar quem? É a senhora da direita. Se a senhora da esquerda tivesse sido sequestrada, ela não teria uma bolsa de mão com ela. Megan chega do trabalho e descobre que seu gato está desaparecido. Deve ter se esgueirado pela janela. Megan percorre a vizinhança e pergunta a 3 possíveis testemunhas. Molly diz: "Acabei de chegar do trabalho, não vi nenhum gato no caminho." A senhora Darling diz: "Eu já tenho 15 gatos, porque preciso do seu." Victor diz: "Sou alérgico à maioria dos animais, portanto nunca tive animais de estimação e não sei como ajudá-la." Quem está mentindo? Victor há pegadas de gato em seu jardim que levam a uma porta para animais de estimação em sua varanda. Portanto, ele obviamente tem um animal de estimação. 4 pessoas com fantasias de Halloween roubaram um banco, mas acabaram sendo pegos e presos na mesma noite. Uma delas tem apenas 12 anos de idade. Você consegue adivinhar quem é? Esse cara. Suas mãos são muito pequenas para essas algemas. Qual delas é a mais rica? A mulher à direita. Seu nome está gravado na bolsa. E a outra mulher está usando a bolsa com orgulho. Na tarde de segunda-feira, os alunos encontram seu professor de matemática inconsciente na sala de aula. Alguém o atacou durante o intervalo do almoço. A polícia suspeita que o criminoso seja um dos alunos. Você consegue identificar essa pessoa? O professor agarrou a camisa do agressor e a rasgou. Esse cara não usa camisa. Portanto, ele é um criminoso. James e Molly estão casados há 5 anos, mas ainda não tiraram férias.
Finalmente, eles decidiram ir para o litoral. Para chegar lá, precisam atravessar a fronteira. O guarda diz: Vocês têm que me dizer a senha se quiserem passar. Você pode ajudá-los a decifrar a senha? Devemos contar o número de bancos, árvores e maçãs nessa área. Portanto, o código é 471. Dan e Sam estão na praia. Dan joga vôlei e depois vai a um café na praia para tomar alguns drinks. Dan experimenta seu coco. Logo depois, ele se sente mal e desmaia. Sam liga para o SAMU e eles levam Dan para o hospital. O policial questiona 3 suspeitos. Sam diz: Ele bebeu um coco dessa cafeteria e se sentiu mal. Acho que o garçom o envenenou. O garçom diz: Por que eu faria isso? Dan jogou vôlei antes de vir para cá e ganhou o jogo. Talvez seu adversário tenha decidido se vingar. E Kyle, o adversário, responde: Terminamos o jogo e eu fui nadar no mar. Quem envenenou Dan? Dê uma olhada no placar. Dan perdeu o jogo. Portanto, o garçom mentiu sobre sua vitória para incriminar Kyle. Sheila está fazendo um passeio de barco, mas nem todos os passageiros são humanos. Você consegue identificar quem não é? Dê uma olhada no cabo de vassoura. Ele está levitando. Ela é uma bruxa. É uma manhã ensolarada de domingo. Gia e sua filha Lizzie estão assistindo à TV. De acordo com a previsão do tempo, hoje será chuvoso e ventoso. Gia diz: Lizzie, por favor, não saia de casa hoje. Você pode pegar um resfriado. Gia sai para fazer compras e deixa Lizzie sozinha em casa. Ela volta em cerca de 2 horas. Estava chovendo. E Gia percebe imediatamente que Lizzie saiu de casa. Como ela sabia? Alguém moveu o guarda-chuva. Kelly chega a um hotel onde reservou um quarto. O gerente diz que ela pode escolher um quarto. Há 4 opções disponíveis. Você pode ajudar Kelly a fazer a escolha certa? Há uma lixeira fedorenta atrás da janela no primeiro cômodo. Quanto ao segundo cômodo, há alguém observando através deste quadro. E há um zumbi no armário do quarto. Portanto, Kelly deve ficar no terceiro cômodo. Jack é um advogado bem-sucedido. Ele tem uma pequena casa de campo onde mora sozinho. Certa vez, ele sai em uma viagem de negócios. 5 dias depois, ele chega em casa e descobre que alguém entrou em seu escritório. Seus inimigos devem tê-lo revistado. Como ele ficou sabendo? Alguém abaixou sua cadeira. Stella vai à sua cafeteria favorita para almoçar. Ela pode escolher uma dessas 3 combinações, mas ela é alérgica a frutos do mar, a todos os vegetais verdes e a todas as frutas vermelhas. Você pode ajudá-la a escolher a opção mais segura? Antes de mais nada, vamos excluir o terceiro almoço. Há camarões nadando nessa sopa. A combinação de burrito de frango parece boa, mas a sobremesa contém frutas vermelhas. Portanto, Stella deve escolher a lasanha. Lisa quebra seu telefone e vai para a assistência técnica. Lá ela encontra 3 funcionários. Um deles é um impostor. Você consegue adivinhar quem é? Esse primeiro cara, ele está usando um garfo comum para consertar o dispositivo. Peter está caminhando em um jardim. Ele tira algumas belas fotos da lua cheia. De repente, alguém o empurra por trás e ele desmaia. Depois de um tempo, Peter acorda em um porão assustador.
Uma voz misteriosa diz que Peter pode escapar por uma dessas 3 portas. Há vários lobos atrás da primeira porta. Eles não estão comendo há 2 anos. Portanto, estão com muita fome e raiva. Atrás da segunda porta, há uma floresta cheia de monstros venenosos. Eles odeiam a humanidade e é impossível passar por eles com vida. E há um lobisomem assustador esperando atrás da terceira porta. Qual caminho é mais ou menos seguro? O quarto 2 é uma má ideia. Como a lua é cheia, o quarto 3 também não é seguro. Portanto, Peter deve usar a primeira porta. Os lobos não conseguem sobreviver sem comida por 2 anos. Wendy está preparando um projeto para a faculdade em um espaço de coworking. Ela deixa o laptop sobre a mesa e vai ao banheiro. Quando volta, descobre que seu laptop desapareceu. Quem o roubou? É a senhora à direita. O bolso de seu capuz tem um formato quadrado estranho. Atualmente, todos os tipos de monstros vivem entre as pessoas e precisamos ficar de olho neles. Alguns deles se misturam muito bem, portanto, é preciso manter os olhos bem abertos para reconhecê-los. Ok, aqui está o primeiro par. Você consegue dizer qual deles é um fantasma? Bem, veja, esse cara deixou pegadas, então definitivamente não é ele, mas o outro cara. A seguir, um vampiro. Você consegue descobrir quem é o vampiro neste jantar? É esse cara. Ele não faz sombra, ao contrário de todos os outros. Aqui estão 2 garotas. Você consegue descobrir qual delas é uma mulher loba? A senhora da esquerda tem pernas peludas, mas isso não é um crime. Enquanto isso, a senhora da direita deixou alguns arranhões na parede, pois ela é a mulher loba. Esmeralda estava caminhando em uma floresta e, adivinhe, sim, ela se perdeu. Depois de andar um pouco, ela encontrou a casa de sua velha amiga, a bruxa. Ela acariciou o gato e pediu à bruxa que a levasse para casa. Como sempre, a bruxa tinha um enigma para a Esmeralda. A resposta está na sua cabeça antes mesmo de você pensar nela. Ela pode levá-la a pensar em respostas erradas, mas em última análise é a resposta correta. Então, qual é a resposta? É claro que isso é um cérebro. O gerente de uma loja de roupas notou que algumas coisas começaram a desaparecer. No início ele pensou que fosse um engano, mas o problema persistiu por meses e ele investiu em câmeras de segurança. Depois de meio ano, ele analisou as imagens. Você pode dar uma olhada e descobrir o que está acontecendo com as roupas? Veja esta senhora grávida com uma barriga grande. Em meio ano, ela já teria dado à luz, mas ela continua aparecendo assim, o que provavelmente significa que a barriga é falsa e ela usa como disfarce para roubar roupas. Tássia estava com desejo de comer seus biscoitos favoritos, que só eram vendidos em uma loja específica nos arredores da cidade. Ela tinha que ir trabalhar, mas seu namorado tinha o dia de folga e ela pediu que ele fosse buscar os biscoitos. Quando ela voltou para casa, os biscoitos não estavam lá. O namorado da Tássia disse que os biscoitos haviam se esgotado antes de ele chegar lá. A Tássia sabia que ele não tinha saído de casa. Como ela descobriu isso? A loja fica nos arredores da cidade, portanto seu namorado teria que ir de carro.
mas o carro está coberto de neve, exatamente como estava quando ela saiu, o que significa que ele não o usou. Na quarta-feira, Margot, uma aluna do ensino médio, desapareceu. Ela saiu após a primeira aula se sentindo mal e não voltou para casa. Há 3 suspeitos: a senhora Adams, a diretora, o Sr. Jones, o zelador, e a senhora Smith, cozinheira da escola. A senhora Adams disse: "A mãe da Margot me ligou e eu dei permissão para a menina ir embora." O Sr. Jones disse: Não sei bem qual é a aparência da Margot. A senhora Smith relatou: Eu vi a garota no almoço, ela parecia bem mal e só comeu um iogurte. Quem deve ser levado para um interrogatório mais aprofundado? A senhora Smith, a cozinheira. A Margot saiu depois da primeira aula, portanto não poderia estar presente no almoço. Em um universo paralelo, só era permitido se divertir e comer doces. Ninguém jamais lia ou estudava. A senhora Rayling voltou para casa depois de um longo e divertido dia em um clube. Suas 3 filhas também deveriam ter se divertido. Quando a senhora voltou, notou que alguém havia trabalhado no jardim em vez disso. A Hannah disse: Assisti a filmes o dia todo. A Ellen disse: Fui acampar com meus amigos. A Eva disse: Eu fiquei no quarto jogando Uno. A senhora Rayling percebeu que uma de suas filhas estava mentindo. Quem? A Eva. Ela precisaria de alguém para jogar Uno com ela. Não conseguiria fazer isso sozinha. Agora vamos fazer uma pequena pausa e testar sua atenção. Veja, aqui está uma bola e 3 copos. Colocarei a bola aqui no copo da esquerda. Sua tarefa é observar a bola e depois me dizer onde ela está. Vamos lá. Então, onde está a bola? Veja, está aqui. Você acertou. Vamos fazer isso novamente. Agora tenho 4 copos e vou movê-los mais rapidamente. Vou colocar a bola bem aqui. Observe. Então, onde você acha que está? Está neste copo. E vamos tornar essa tarefa quase impossível e ver se você consegue encontrar a bolinha agora. 5 copos, portanto, preste atenção. Qual é a sua aposta? Está bem aqui. Ótimo trabalho. Ao pôr do sol, Sabrina estava caminhando pela praia quando encontrou uma garrafa com uma mensagem dentro. Você pode ajudá-la a descobrir o que está escrito? Essa cifra foi usada pela primeira vez por Júlio César, por isso é chamada de cifra de César. Para decifrar a mensagem, você precisa dividir o código em 5 grupos de 5 e reorganizá-los verticalmente da seguinte forma. E agora você só precisa lê-lo verticalmente, coluna por coluna. Alice, mãe de 3 garotas, voltou para casa depois de um longo dia de trabalho e foi para a cozinha fazer o jantar. Bem, alguém já havia jantado, um sanduíche de pasta de chocolate. Está vendo as migalhas de pão e um pouco de chocolate na faca? Suas filhas sabiam que não eram permitidos lanches doces antes do jantar. Então, a Alice subiu as escadas e encontrou suas 3 filhas fazendo a lição de casa. Você consegue dizer qual delas comeu o sanduíche de pasta de chocolate? Foi a garota com manchas de chocolate na camisa. Enquanto o Sr. Coleman, um homem rico, estava de férias, sua mansão foi roubada. A equipe de segurança foi notificada e um detetive iniciou a investigação. Todas as pessoas que haviam estado na casa foram interrogadas.
Joaquim, o melhor amigo e parceiro de negócios do Sr. Coleman, relatou que havia visitado a casa algumas vezes para pegar a correspondência e alguns documentos importantes em seu escritório. João, o jardineiro, disse que vinha toda semana para cuidar do jardim. Bruno, o faxineiro, disse que vinha toda quarta-feira para limpar a casa. O detetive coletou as impressões digitais de cada um dos suspeitos, bem como algumas impressões digitais do escritório do Sr. Coleman. Dê uma olhada nelas e tente descobrir quem deve ser preso. Como você pode ver, todos os 3 tipos de impressões digitais foram encontrados no escritório. Mas enquanto o Joaquim e o Bruno tinham um motivo para estar lá, o jardineiro não tinha. Portanto, ele deve ser o ladrão. Violeta, Rosa, Scarlett e Celeste são melhores amigas e estão em uma festa. As 4 usam vestidos de cores respectivas, mas nenhuma delas usa a cor refletida em seu nome. Elas estudam economia, inglês, química e medicina. Você consegue descobrir qual vestido cada uma delas está usando? Aqui estão algumas informações disponíveis. Scarlett é mais jovem que a garota de rosa e do que a que está estudando inglês. A garota de rosa, a garota de vermelho e a Celeste falam espanhol. A estudante de economia, que não é a rosa, está noiva do irmão da garota de roxo. A estudante de inglês e a garota de roxo adoram café. A garota que estuda economia, a garota que estuda medicina e a garota de rosa moram na mesma rua. Ok, aqui está a solução. Celeste não usa a cor azul porque essa é a cor de seu nome. Também sabemos que ela não pode ser a garota de rosa ou vermelho, portanto ela está usando roxo. Com base nas afirmações 1 e 5, sabemos que a garota de rosa não estuda inglês, economia ou medicina, portanto ela estuda química. Agora, a garota de roxo não estuda economia nem inglês, então ela estuda medicina. A rosa não é estudante de economia e também não pode estudar química, porque não está usando rosa. Ah, e a Violeta não pode estudar medicina, porque é a matéria que a garota de roxo estuda. A Scarlett não usa rosa e não estuda inglês, então a Scarlett usa a cor celeste. Depois, a rosa usa vermelho e a violeta usa rosa. Ei, Sherlock! Está pronto para mais desafios de detetive? Então, pegue seu cachimbo e vamos lá! Um dia, Jeff, um empresário bem-sucedido, entrou em seu escritório em casa e percebeu que seu cofre estava aberto e que o dinheiro e os documentos haviam desaparecido. Ele imediatamente chamou a polícia. Quando um detetive chegou, descobriu que todos na casa tinham um álibi. Amy, a esposa do Jeff, disse que estava malhando na academia naquela manhã. A faxineira respondeu que estava limpando o porão e não tinha ouvido nada. E o cozinheiro disse ao detetive que tinha ficado na cozinha o dia todo, preparando refeições, e que não tinha saído de lá. O detetive imediatamente resolveu o caso. Você também consegue? Foi o cozinheiro. Ele disse que nunca tinha saído da cozinha, mas vejo os sapatos dele. Estão sujos de lama. Em uma manhã ensolarada, um viajante está andando pela selva. De repente, o caminho se divide em 3 estradas menores. Um deles leva a um pântano perigoso que engole tudo e todos que chegam lá. A segunda estrada leva aos campos de caça de vampiros. E o terceiro caminho levará ao viajante a um vulcão ativo cheio de lava incandescente. Qual caminho é o mais seguro? O viajante deve seguir o segundo caminho. Mesmo que os vampiros existam, eles não aparecem à luz do dia. Lucas morava no centro de Paris, mas não gostava da Torre Eiffel. Então, todos os dias, ele jantava no único lugar de onde com certeza não via a construção. Que lugar era esse? Lucas sempre jantava em um restaurante no topo da torre. A polícia recebeu uma ligação de uma mulher. Ela alegou ter ouvido um barulho estranho vindo da casa ao lado. A polícia chegou ao local e viu que a porta do porão estava aberta. Os policiais desceram as escadas e viram 2 homens. Um deles gritou:
Este homem me sequestrou. Estou aqui há uma semana e só agora consegui me libertar das algemas. O outro homem respondeu com raiva. Você está mentindo! Você é o sequestrador! Eu me libertei há apenas alguns minutos! A polícia verificou as impressões digitais em todo o porão, deu uma olhada nelas e tente descobrir qual homem é o sequestrador. É esse cara. Você pode ver as impressões digitais dele no interruptor. E como o interruptor está muito acima do piso, a vítima não teria conseguido alcançá-lo. Alan estava indo para o trabalho. Quando estava passando por um beco escuro, ouviu um grito alto. O homem voltou para conferir. Alguém estava gritando: "Me ajude, estou preso!" Assim que Alan viu o beco, chamou a polícia e fugiu. Por quê? Há 2 pares de pegadas entrando no beco, mas não há pegadas saindo. Tim trabalhava em um grande navio de cruzeiro. Um dia, o capitão pediu que ele fosse ao porão buscar alguns suprimentos. Mas quando o homem estava descendo a escada, ela se quebrou e ele caiu no chão do porão. Por mais que tentasse, não conseguia sair. Algum tempo depois, ele descobriu que havia um buraco na lateral do navio. Cada vez mais água entrava por esse buraco. Como o Tim pode sair? Ele pode colocar um dos coletes salva-vidas que estão na sala e esperar que a água encha o porão. A água o levantará e ele poderá empurrar a porta para abri-la. Vamos ver o quão atento você é. Você consegue descobrir qual dessas pessoas pré-históricas é, na verdade, do futuro? É a garota que está fritando aquele pedaço grande de carne. Ao lado dela, uma mochila e uma lanterna. Agora, olhe para essas pessoas esperando no consultório médico. Quem é um alienígena de outro planeta? É esse cara. Veja o curativo dele. Está encharcado com algum líquido. Será sangue? E é azul. Que tal essas pessoas trabalhando no jardim? Você consegue identificar um viajante espacial? Na verdade, não é nenhuma dessas pessoas. O verdadeiro alienígena está escondido atrás daquele arbusto de tomate. Rob trabalhava como mecânico em sua própria oficina. Em uma tarde, ele saiu para comprar alguns suprimentos. Quando voltou, percebeu que alguém havia entrado em seu escritório. O intruso tentou colocar tudo de volta como estava antes, mas se esqueceu de alguns pequenos detalhes. Você consegue identificá-los? Há uma marca de batom na xícara de café do Rob e sua cadeira está abaixada. A senhora Ruth estava indo para casa depois de comprar ingredientes para sua festa do hambúrguer. De repente, ela viu alguém correndo em sua direção. Essa pessoa pegou sua bolsa cheia de comida e sua carteira. A mulher ligou imediatamente para a polícia. Ela relatou o que havia acontecido e acrescentou que se tratava de um homem usando óculos escuros e um capuz preto. Os policiais começaram a patrulhar o parque. Eles encontraram o capuz e os óculos. Você consegue descobrir qual dessas pessoas levou os pertences da senhora Ruth? Foi o cara com o cachorro. O animal pode sentir o cheiro da carne que o homem está segurando e está esperando por um petisco. Chris saiu em um passeio de barco para explorar a vida marinha. Enquanto navegava, viu uma tempestade se aproximando. O homem precisava sair da água imediatamente. Havia 3 ilhas à sua frente, mas apenas uma era segura. A primeira ilha estava repleta de aranhas venenosas. As águas ao redor da segunda ilha estavam repletas de tubarões. E a terceira ilha estava repleta de ossos brancos. Qual lugar o Chris deve escolher?
Ele deve escolher a segunda ilha. Os tubarões não conseguem sobreviver em terra firme e o Chris ficará bem lá. David e Hannah ficaram presos em uma pequena ilha desabitada. Você acha que o Chris pode estar lá? Ah, esqueça. Eles não tinham rádios nem telefones celulares e não conseguiam informar os socorristas sobre sua terrível situação. Além disso, não havia árvores na ilha e o casal não conseguia fazer um sinal de fumaça. De repente, a Hannah notou um avião que estava circulando o céu em busca deles. Infelizmente, o avião estava voando muito alto e o piloto não conseguiu notá-los. Mas, de repente, o David teve uma ideia. Como resultado, o avião logo os pegou. Qual foi a ideia do David? O David e a Hannah usaram pedras para formar as letras SOS na areia. Um chefe de cozinha com classificação Michelin chamou a polícia para relatar que alguém havia lhe batido na cabeça. Ele voltou a si no depósito. Os detetives reduziram o caso a 3 suspeitos que trabalhavam no restaurante. O cozinheiro disse: Não sei o que aconteceu com o chefe. Ele simplesmente desapareceu, mas não me lembrei de verificar o depósito. O garçom respondeu: Eu estava muito ocupado com os clientes e nem sequer procurei o chefe. E a faxineira disse: Eu estava organizando o porão porque estava sujo. Quando os detetives ouviram isso, souberam imediatamente quem era o responsável. Você também consegue descobrir. Era o cozinheiro. Ninguém lhe disse que o chefe havia voltado a si no depósito. Você consegue decifrar esses quebra-cabeças de rebus? Significa nenhum culpado. Que tal este? Repita depois de mim. Agora eu entendi. E provavelmente a mais complicada de todas. Tente descobrir. Isso é olhar para trás. Ai.